Para quem não sabe, eu tenho trabalhado com transporte escolar, né? Eu tenho levado as crianças para a escola aí. E essa semana, estava ouvindo, as crianças são de 7, 8 anos, né? E aí elas conversando ali no fundo do carro, e aí uma disse assim: ai, a Páscoa, né? Tá chegando, que bom. Olha, aí elas brincando, e elas falando assim entre elas: a Páscoa é o melhor dia para as crianças, né? É o dia melhor para as crianças. Aí uma outra menininha falou assim: mas é o pior dia para os pais, né? E sabe, e aí na hora que eles falaram, elas falaram aquilo, eu fiquei meditando, sabe? Eu falei, cara, há uma verdade nisso, né? Porque a diferença dos filhos, ou seja, né, da inocência ou da imaturidade, né, para os pais, né, para os adultos, para a responsabilidade, sabe? E eu fiquei pensando, falei, cara, como que a gente não pode, né, passar pela data da Páscoa como crianças que estão ali preocupados, né, somente consigo mesmo, né, com a alegria ali, a satisfação em torno do que o próprio Jesus, do que a própria graça, do que o próprio Deus fez por nós. Como imaturos, a gente não pode passar, sabe? Mas sim como adultos, como maduros, que entendem a responsabilidade. Quantos estão me ouvindo e entendendo aqui? E é sobre isso, cara, que eu quero compartilhar, sabe? Que sim, devemos passar essa data hoje com gratidão, né? Com memória do que foi feito por nós, mas também com responsabilidade. Amém, meus irmãos? Sabe, não temos o foco, não podemos ter o foco nem na Páscoa judaica, nem na Páscoa do comércio, mas sim na ressurreição de Jesus. Quantos estão me ouvindo? E essa semana saiu um monte de artigos e comentários, né, acerca de pessoas, né, alguns teólogos liberais que dizem que não importa se Jesus ressuscitou ou não faz diferença, o que importa é que ele está vivo dentro de nós, aleluia. Né, e isso é tão pequeno, tão raso, tão fraco, né, porque se ele não ressuscitou, então a gente está todo mundo aqui perdendo tempo. Né? Tudo não faz sentido. Então, claro, não precisamos, né, como a Páscoa judaica, sacrificar mais o cordeiro, comer pão sem fermento, com ervas amargas. Isso não tem a ver com a gente. E nem nos concentrarmos também de forma superficial, né, no chocolate, no comércio. Mas celebrarmos a ressurreição do Senhor. Eu já compartilhei com os irmãos que antigamente, né, eu era bem, e o pessoal que caminha comigo mais tempo, sabe, eu era bem daquele time oposto, né, eu era contra, assim, de uma maneira até ignorante, né, meu comportamento, eu combatia, né, era uma resistência. Então, numa data como essa, na Páscoa, o meu foco era pregar contra o paganismo. E Asterote, o coelho e o ovo, e né, eu tinha uma hashtag que eu colocava sempre na Páscoa, que era morte ao coelhinho. Meu combate era esse, a resistência, né? Mas tem umas coisas que eu não abro mão, até hoje eu fico corrigindo as pessoas. Não sei o que, o ovo da Páscoa. Não, pelo amor de Deus, é ovo de chocolate. Páscoa é outra coisa, por favor, né? Aí, as crianças tudo bem, mas você não é mais criança, né? Então o ovo é de chocolate, né? E come, fica à vontade, não é essa a questão. Mas, sabe, então precisamos sim, né, ter maturidade, observarmos. E o calendário litúrgico trouxe um amadurecimento muito bom para mim também nisso. O entendimento, uma observação ao calendário litúrgico, sabe? Observar com mais devoção as datas. Então eu acredito sim que nós precisamos e devemos, com sabedoria, com maturidade, com revelação, né, e com entendimento, buscarmos viver essa experiência, viver essa data. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Faz sentido aí para você? Né? Que não passe
batido não é só mais um dia normal, né? Mas que a gente possa sim ser mais intenso. E como eu disse, focarmos na nossa responsabilidade. Glória a Deus. Queria começar com um texto de 1 Coríntios. Quem tem uma Bíblia aí, capítulo 11, do verso 23 ao 26. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Quem tem uma Bíblia aí? Quem não tem, acompanha aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Até o 26, tá ótimo. Porque aqui fala sobre as instruções, né, da Páscoa, Paulo fala da ceia, Paulo falando. Mas eu quero frisar nesse entendimento. Vamos orar só mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de poder compartilhar com os meus irmãos hoje. Te louvo, Senhor, por saber que a palavra e a autoridade, ela pertence ao Senhor e não a mim. Reconheço minha pequenez e quero levantar o nome de Jesus o mais alto possível, mais alto do que todo nome, um tributo devido ao Senhor. Que a Ti seja dada toda a honra e toda a glória. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por esse privilégio de juntos estarmos aqui para relembrarmos, celebrarmos e participarmos juntos da Páscoa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Façam isso em memória de mim. Façam isso. Fazer o quê? Em memória de mim. Lembrar o quê? Né? Eu compartilhava isso com a Aline no carro, dizendo, cara, tem que ter, eu sei que está meio óbvio, mas, né, o que mais a gente pode tirar disso? Façam em memória de mim. É para fazer o quê especificamente? Não, mas já está no texto. Sim, está tranquilo. Então é isso, é o que está no texto. Em memória de mim. O que mais? O que temos que lembrar? Né? Então a gente pode trazer 3 pontos aqui rápido sobre a lembrança de tudo que Ele fez. Né? Isso começa lá. A gente pode começar, como a gente fez aqui no encontro de oração, começar o que? Naquela possível quinta-feira, no Getsemane, na angústia, no suor, né, de sangue, na depressão e angústia que ele está sentindo, no abandono, na traição. E é para lembrarmos disso, sim. Né? De como de repente todo mundo foge. Como que aqueles camaradas, olha que me favor, sabe, tenta lembrar mesmo, se colocar no lugar, aquele grupo, aquele ali, acabaram de ceiar. E aí estão ali naquela coisa próxima, se conhecendo, se aprofundando, é uma relação. E aí tem uns mais aleluiados que dizem, eu vou morrer com você, estou contigo, não abro. E de repente todo mundo foge. Né? Tem um lá em Marcos que sai correndo tanto que a roupa fica pendurada, o cara fica pelado e sai correndo. Então a gente vê o abandono, a gente vê a traição, é para lembrarmos sim de alguém que fez tanto pelas pessoas agora ser visto como um inimigo, cuspido, alguém tão precioso sendo vendido por uma quantia qualquer, tamanha angústia, né, que os seus discípulos não puderam vencer. Ele está ali lutando contra a angústia e os caras não conseguiam vencer o sono.
A cruz, os cravos, as chicotadas. Mas o pior de tudo, que era o que eu falava para a Aline, falava, o que é o pior? Porque a gente sabe que Jesus não arregou em nenhum momento para a cruz, amém? Sim ou não? A cruz não era. E aí eu falava para a Aline, eu falava assim, amor, é o sofrimento, cara. Aí ela falava, a Aline falou assim para mim, mas amor, os discípulos sofreram depois, talvez até pior. E as pessoas continuam sofrendo até hoje. E eu disse, cara, é verdade. É verdade. Alguns discípulos, né, alguns dos próprios apóstolos, passaram um sofrimento tão terrível também. Mas é claro que o que ninguém passou, o que nenhum de nós teve que enfrentar, foi ser santo, santo e santo, mas receber o pecado sobre ele. Alguém que era tão puro, alguém que era tão santo, o amado do Pai, ter que enfrentar agora a ira dele, por causa do pecado. Pecado esse que para nós, quanto mais próximos estamos dele, menos arrependimento, menos dor sentimos. Por favor, tem alguém me ouvindo? Nós ficamos com menos dor. Quanto mais lambuzados do pecado, menos dor nós sentimos, menos arrependimento nós temos. Mas nós estamos falando de alguém que é santo. Santo, santo. Alguém que é puro e que teve que receber em si o pecado. Nós não fazemos a mínima ideia do que é isso. Não temos a mínima ideia do que é Deus virar a face para nós. Porque no seu pior lixo, na sua pior lambuzeira, na sua pior imundícia e carniça, que você esteja lambuzado, se você chamar por Ele, Ele vem. Ele te ouve. Mas ter a face, o rosto de Deus virado. A dor do cálice da ira de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Essa dor é que você não faz ideia. É essa dor que nós não temos noção. É essa dor que nós podemos e devemos lembrar. A dor que ele sentiu. A ira de Deus sobre ele. Outra coisa que lembramos é que ele, sendo Deus, foi servo até a última hora. Parece simples, mas eu me emociono tanto com Jesus na cruz. E é uma das preocupações dele, das poucas coisas, né, que ele falou na cruz, das poucas palavras que ele disse na cruz, uma das que ele fala é: cuida da minha mãe, João. Preocupado com quem ia cuidar de Maria ali. Sabe, esse servo que tinha lavado os pés, mas que ensinou muito numa partilha de pão, ao repartir. Sabe, como nós vimos também depois em Emaús. O que é essa, olha para mim, o que é esse gesto que faz com que as pessoas tenham os olhos abertos? Que gesto nossa vida transmite para que as pessoas tenham os olhos abertos? Que gestos nós temos? O que fazemos sem palavras, que as pessoas ao olharem para nós tenham os seus olhos abertos? Uma das coisas que Jesus ensinou: façam isso, se partam, partilhem, sirvam um ao outro. Tem alguém me ouvindo aí? O terceiro ponto, a lembrança de tudo que ele conquistou. Porque de nada adiantaria se ele morresse e não ressuscitasse. Onde está, ó morte? Nós cantamos aqui: o Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre.
Temos que chorar, irmãos. Só que nem todos são quebrantados. Isso é normal. Nem todos acordaram hoje, mas, sabe, contemplativos. Cara, é Páscoa, é Jesus morreu, ressuscitou. Não é normal, é cada um. Nem todos. Mas a questão é que devemos sim chorar, ter a lembrança, o sofrimento, sabe, da dor. Mas precisamos, juntos com isso, celebrarmos a ressurreição e a conquista. Isaías 53:11 diz: o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu gosto da versão da Nívia que diz: tu verás o fruto do seu penoso trabalho, e te alegrará, em te alegrará. Jesus, você é esse fruto do penoso trabalho. Posso ouvir um amém, irmão? Lembremos então da sua ressurreição. E ao pensarmos nisso, tudo vai apontar para a nossa responsabilidade. E eu não quero aqui tomar um tempo explicando a origem lá da Páscoa e tal, mas sim meditarmos no que aconteceu. Então, Isaac, deixa no jeito aí o Êxodo 12. A gente vai ler do verso 1 ao 12 e depois a gente vai explicar um pouco. Quantos estão com a Bíblia aí aberta? Vai lá para Êxodo. O capítulo é o 12. O verso 1. Te leio até o 12. Verso 1 ao 12. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal. Olha só. O principal dos meses. Será o primeiro mês do ano agora para vocês. E aí o verso 3 diz assim: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Diga, cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família vai convidar o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Pois, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Verso 5: o cordeiro será sem defeito, o macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nos umbrais, na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães sem fermento e as ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro, até pela manhã. O que porém ficar até amanhã, queimem. Diga comigo: não deixem nada do cordeiro. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para vigiar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Verso 12 para encerrar: porque aquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo, diga juízo, sobre todos os deuses do Egito. Eu sou
o Senhor. Diga amém. Falou, Deus disse para ele, fale a toda a congregação. Quando a gente vai meditar sobre isso, a gente vai ver que é a primeira vez que essa palavra, esse contexto é citado. Israel não era uma congregação, Israel era um ajuntamento de escravos. Israel era um grupo de escravos, não era uma congregação. A gente vê que a alteração, obrigado. A gente vê que, olha para mim por favor, que há uma alteração agora no calendário. Tudo agora vai, não, começa agora para vocês. É o principal mês, a principal data. Começa agora para vocês. Um novo tempo, uma nova estação. Quantos estão me ouvindo aí, irmãos? No nosso caso, né, uma cronologia agora vai começar a ser contada. E que para nós remete ao que? Uma perspectiva eterna, celestial. Quantos estão aqui? Então a gente sabe, né, a gente fala bastante sobre a questão da primeira menção. E sim, foi citado ali a primeira vez no contexto da Páscoa. O sentido do ajuntamento, daquele povo de Deus agora sendo chamado de congregação. Um povo junto e agora com uma vocação específica. O termo usado era edá, que na verdade nós conhecemos mais como carral. Então esse termo carral agora, ele traz esse sentido, onde todas as vezes que Deus usou o termo foi para convocar Israel para se ajuntar em torno do seu propósito vocacional. Carral, congregação ajuntada, povo missional, que traduzido aí pela Septuaginta, né, que é o hebraico para o grego, traduziram para eclésia, que nós conhecemos, que ficou para nós como igreja. Quantos estão me ouvindo aí, irmãos? Então a primeira menção do termo que dá origem ao que seria a igreja está ali na Páscoa do Senhor. Faz sentido, irmãos? E aí o que fica de entendimento para nós, no verso 3, que diz, tome o cordeiro, cada família, tome o cordeiro, se a família é pequena, junta com mais gente, o importante é o cordeiro ser comido todo. Então, irmãos, a igreja, quantos estão me ouvindo? A igreja é sim uma realidade que existe em torno de uma mesa, saciada pelo Cordeiro e com um propósito vocacional de celebrar a Deus. Isso tem a ver com a nossa identidade, com o nosso propósito de igreja, como família espiritual. Sentados à mesa, partindo do mesmo pão, comendo, saciados pelo Cordeiro. Um estilo de vida, de adoração, de louvor a Deus. Ou seja, em tudo que fazemos. Então, todas as vezes que falamos sobre igreja, podemos ter isso em mente. Um termo que traduz a vocação do povo de Deus e que se reúne à mesa para se alimentar e se saciar do Cordeiro de Deus. Um outro ponto é que ele diz, nada deixareis, coma todo o cordeiro. Aqui, quem está me ouvindo? Olha aqui para mim. Coma todo o cordeiro, nada deixareis. Sabe, nós vivemos em dias onde o individualismo prevalece tanto, né? Em dias onde as pessoas dizem, Jesus é legal, mas o fã-clube nem tanto. Não, eu e Deus, tá? O negócio é eu e Deus. Porque a igreja, né, os homens são falhos, não sei o quê. Não, porque Cristo é a igreja. Então não tem como eu separar. Não tem, olha aqui para mim, olha para mim. Não tem como você escolher que parte do cordeiro você quer comer.
Você não tem essa autonomia. Comamos o Cordeiro todo. Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas Ele também é Senhor. Essa ideia de achar que você, que o que importa é você e Deus, você não entendeu. De que a igreja não. A gente sabe muitas pessoas feridas pela instituição, feridas por outras pessoas, mas não pela igreja de Cristo. A igreja de Cristo não, como diz o nosso amigo Leandro. A igreja não! Aconselho vocês a assistir essa ministração no YouTube, chama Feridos pela Igreja, do Leandro Vieira, na conferência de Ziscope. A igreja não! Então fomos sim feridos por pessoas, magoados, traídos, sim ou não? Sim! Mas também não são pessoas que nos apoiam? Também não são pessoas que nos ajudam? Também não são pessoas que nos abraçam? Ou é Deus que vem te abraçar? Ou é Deus que vem cuidar de você? Foi Deus que foi lá ajudar você a apagar essa luz? Foi. Mas num irmão. Quantos estão aqui, irmãos? Então, de uma vez por todas, entenda que você não tem autonomia nenhuma, não foi dado a você o direito de se alimentar da parte do cordeiro que você deseja. Mas comamos o cordeiro todo. Eu vi os caras falando sobre a expressão Jesus genérico. Viu essa? Faz o mesmo efeito, mas é mais barato. Caramba, velho. É o evangelho sem cruz. É a graça barata. É o Jesus que é só amor. Hã? Não é o Jesus que é só amor? Uma igreja do jeito que queremos. Né? A igreja do metaverso. Na pandemia a gente viu muita coisa. A ceia delivery. A ceia delivery. Vamos entregar o pãozinho lá. E aí, talvez a intenção fosse talvez das melhores, mas o entendimento está bem. Se é para discernir o corpo, não. Quem está entendendo? O que é sagrado? O que se tornou sagrado? O pãozinho e o suquinho. E é o deles ainda, não é o que você compra. Mas tem gente que se submete a isso e tem gente que está fazendo isso. Teve no último partir do pão aqui, se eu não me engano, foi o último. Eu disse para os irmãos, eu disse: olha, a partir de hoje nós não vamos mais fazer a ceia assim. Cada um vai fazer em casa. Cada um vai ceiar em casa lá com a sua família ou sozinho. Beleza? Aí os irmãos já queriam me tacar na fogueira. Por quê? Porque os irmãos sabem que não faz sentido algum. Olha aqui, quantos estão me ouvindo? Então por que você não vem? Se para você tanto faz, ceia em casa sozinho. É porque eu estou escolhendo a parte do cordeiro que eu quero comer, né? Eu não quero ter que sentar com aquele irmão que fala mais que a boca. Que eu tenho que ficar 2 horas ouvindo aquele irmão falar. Eu não quero, não. Aquela irmã com a cara de limão azedo. Quero, não. Então, ceia em casa, né? Mas a Bíblia não vai dizer que santa é a comunhão? Não o pão, não o suco, não os elementos em si? Por favor, irmão, diga que vocês estão me entendendo. Coma o cordeiro todo. O problema, irmão, é que talvez você não se sente parte da família. Porque está esperando de alguma forma alguém fazer por você. Só que só há uma forma de se sentir parte. Quando você fizer parte. Faça parte para que você se sinta parte.
É que ninguém me procura, procura você. É que ninguém me convida para ir na casa, convida você. Abre lá a sua casa. Eu não tenho dinheiro para fazer uma mesa bonita. É um café com água, com creme cracker. Porque santa é a comunhão. Então, irmãos, a gente vê em Êxodo um protótipo, né, de Apocalipse. Em Êxodo, Deus faz o quê? Liberta o povo e julga os deuses do Egito. No fim dos tempos, Deus vai fazer o quê? Libertar o seu povo e julgar os deuses dessa época. Quantos estão me ouvindo? A gente vê isso acontecer. Esse texto que a gente vê Deus falando que vai matar. Deus falando, ó, eu vou descer e eu vou matar. Eu vou exterminar. Aí isso aqui não cabe no evangelho do amor, do evangelho Hello Kitty, não. Que Deus é esse que mata. O problema é que a gente o quê? Não vê justiça. Só vê a maldade, só vê o que quer ver. Mas Deus nunca será injusto, sim ou não? Para quem crê em eleição, não pode jamais achar que Deus é injusto. Sim ou não, irmãos? Deus nunca será injusto. O que Deus fez foi aplicar justiça. Justiça, duas características do caráter de Deus: justiça e misericórdia. Deus é justo e é misericordioso. Aplicou justiça no Egito e foi misericordioso com Israel. Quantos estão me ouvindo? Porque olha a história, 80 anos antes, Faraó falou o quê? Esse povo hebreu está ganhando muita força. Havia uns rumores de que um libertador seria levantado entre os hebreus. E o Faraó falou o quê? Vocês lembram? Mandou as parteiras dizer, olha só, a hora que vocês for ajudar no parto lá, nasceu menino, joga no rio. Se nascer menina, libera, mas se nascer homem, joga no rio Nilo. E aí, pela graça de Deus, um monte de parteira não aceitou aquilo. Mas muitas fizeram o que foi mandado. E a gente vê a história o quê? De Moisés, né? Sendo lá tirado das águas. Educado, né? No palácio de Faraó. E agora, 80 anos depois, Moisés está lá dizendo, ei, Faraó, Deus mandou libertar o povo. Para que eles possam adorar a Ele. Chega, acabou, já deu. Olha a história. Sabe qual foi? E aí a primeira praga foi o quê? Qual foi a primeira praga, irmãos? Isso, irmãos, eu sei que vocês lêem a Bíblia. A primeira praga foi o rio Nilo se tornar sangue. Deus dizendo, eu lembro o que você fez, Faraó. Agora eu vim, os seus primogênitos, pelos meus. E a última praga vai ser a morte dos primogênitos. Deus aplicando sim um juízo. Só que o que a gente precisa entender? É que Deus não poupou os primogênitos de Israel. Olha o que diz Números, capítulo 3 e verso 13. Números. Números 3, 13. É NAA, né? Porque todo o primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Então olha aqui para mim, Deus não só poupou os primogênitos de Israel, mas consagrou e tomou para si.
E isso tem a ver conosco, de certa forma. Por quê? Porque Deus está estabelecendo um princípio ali, porque é óbvio que Ele não está falando de questões biológicas, mas Ele está falando que todo o seu povo é seu primogênito. Todo aquele que pertence a Ele é o seu primogênito. E o que é importante para nós entender? Que o primogênito de Deus, o primogênito, na verdade, ele é sempre responsável pelos negócios do Pai, por levar o nome do Pai. Isso é o que ficava. Tem quantos primogênitos tem aqui? Vamos ver, primogênitos. Sempre são a minoria, né? Sempre são a minoria, né? Mas a questão aqui não é biológica. É um princípio estabelecido, que nós podemos sim observar e aprender com isso. De que o primogênito, ele era responsável por cuidar das coisas do Pai e por levar o seu nome. Em Cristo, todos somos primogênitos de Deus. E a gente vê a gente vê o autor de Hebreus falando sobre isso. Só que, o que muitas das vezes, né, a gente vai enxergar isso é só a parte do privilégio. Mas o que precisamos de fato entender e observar, por favor, irmãos, que não é só sobre a questão do privilégio, mas sim sobre a questão da responsabilidade, de levarmos o nome do Senhor, por sermos responsáveis pelas coisas do Pai, cuidar dos seus negócios. Então, a ressurreição de Cristo, celebrada na Páscoa, aponta sim para uma responsabilidade para nós. Cuidar dos negócios do Pai. E aí a pergunta vem: estamos fazendo isso? Hebreus, Isaac, coloca lá, capítulo 12, verso 18. Hebreus 12, 18 ao 23. Hebreus. Não tem Hebreus na minha Bíblia. Ah, tem. Hebreus 12, verso 18. Estou lendo na NAA. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e acesso à escuridão, às trevas e à tempestade. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Daquele episódio de Êxodo 19, que Deus vem, desce no topo do monte, e relâmpagos e trovões e fogo e nuvem. Você viu que o efeito sonoro aqui é bem... Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e acesso à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhe fosse dito mais nada. Fale tu, Moisés, eles disseram, lembra? Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocasse no monte, seria apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Olha o autor de Hebreus falando. Verso 22. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Não sei se você está com a sua Bíblia aí, como que ela é, mas Isaac, vê se você consegue trocar aí para a Nova Versão Internacional. A minha já atualizou, não sei de vocês, mas a minha já é 2023. A Nova Versão Internacional.
Vamos ler só os versos 22 e 23. Mas vocês se achegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade dos Deus vivos, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Irmãos, em Cristo somos todos primogênitos de Deus. Isso aponta para uma realidade futura. Isso aponta para a nova Jerusalém. Isso aponta para a nova criação. Isso aponta para uma perspectiva lá na frente, celestial. E o contexto todo do autor de Hebreus é dizendo assim, ó, é como se a gente pudesse entender que os maiores milagres, né? Tudo aquilo que foi visto pelos hebreus lá, o monte, o fogo, as nuvens e tudo mais, né? Assim como a gente também pode ver isso no Novo Testamento, do cego enxergar, do morto ressuscitar, que tudo isso ainda não é o maior milagre, mas o maior milagre é Deus fazer de nós regenerados. Esse é o maior milagre de todos, transformar pecadores como nós em primogênitos de Deus. É que a palavra aqui também primogênito já foi usada também como ruios. Conhece essa palavra? Que transmite mais ao quê? Filhos maduros. Então não podemos celebrar a Páscoa, a ressurreição de Cristo, apenas com gratidão. Por favor, tenhamos gratidão. Mas não apenas a gratidão. Nós podemos relembrar e honrar o sacrifício de Jesus com as nossas responsabilidades. Isso de fato é honrar o sacrifício. É assumir responsabilidade. Entender que somos filhos de Deus e que devemos cuidar dos negócios do Pai. E levarmos o seu nome. Quantos ainda estão aqui? Então eu acredito sim que hoje é um dia para chorarmos, como a Renata falou, eu também posso falar, chorei bastante já. Como é bom, sabe? Como é bom. Mas o choro que eu tenho sentido é um choro de que, e automaticamente me conectou a uma coisa que a Aline estava ouvindo, eu não sei que hora, que momento lá, eu sei que eu escutei ela ouvindo, acho que era no Instagram. E era o Hernandes Dias Lopes dizendo assim, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais tristes, mais quebrantados. Triste no sentido de que eu não posso ficar como se nada tivesse acontecido. Quem está me ouvindo? Olha aqui para mim, irmãos. E ele falou uma coisa que é uma denúncia, que me chocou, que me preocupou na verdade. Ele disse, as pessoas que estão mais perto de Deus, elas estão cada vez mais tristes, cada vez mais quebrantadas, cada vez mais enxergando a sua mazela, a sua pobreza, a sua miséria, os seus pecados. Quem está entendendo? Então não quer dizer quanto mais perto de Deus, mais feliz, aleluiado eu estou. Não, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vejo a minha pobreza, mais eu vejo a minha miséria, mais eu vejo o meu pecado, mais eu tenho vergonha, mais eu tenho nojo. Então, irmãos, isso é preocupante, isso é uma denúncia para nós, porque sim, eu me alegro no Senhor, por favor, olha para mim, eu não estou falando de uma tristeza que inoperante, passiva, não. Estou falando de uma tristeza de profunda dor e arrependimento, vergonha, não pela culpa, porque Ele já removeu isso, mas por causa dos meus pecados, da maneira que eu trato as pessoas, que não me entrego às vezes por completo, nem a minha própria família, estou lá mas não estou. A presença é física, mas não é emocional, espiritual. Quantos de nós, por trabalhar tanto, chega em casa e em vez de se doar, chega com a mentalidade de cobrança em vez de dívida, sendo que a Bíblia diz para que a gente deve ter a mentalidade de dívida. A ninguém dever nada a não ser o amor. Então você já chega em casa devendo.
devendo amor, devendo atenção, devendo afeto, carinho, respeito, presença. Quantos estão me ouvindo em nome de Jesus? Então sim, irmãos, não é um dia comum, é um dia para ficarmos quebrantados, sim. Mas também é o dia de assumirmos nossas responsabilidades e cuidarmos dos negócios do Pai. Deixamos de ser crianças para sermos primogênitos, ruiós, filhos maduros. Então Páscoa é passagem. Passagem de uma realidade antiga para agora uma nova criação. Isso é a passagem para nós. Com perspectivas celestiais, com os olhos na eternidade. A Páscoa é sim um sinal da nova criação, porque fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a Páscoa é o início dessa nova criação. Como filhos primogênitos, ruiós de Deus. Como igreja de Cristo, celebramos, porque já fizemos essa passagem. Já passamos da morte para a vida. Quem está aqui? Quem está feliz ainda? Quem entende que já fez essa passagem? Da morte para a vida. Por isso que é cobrado de nós vivermos como salvos. Se você já foi salvo, então viva como um salvo. Viva como alguém que já fez essa passagem. Que já tem os olhos na eternidade. E não fica cada vez mais sofrendo, ansioso, preocupado, miserável, querendo cada vez mais conquistar os seus lugares de primeira classe num avião que está caindo. Vivendo como se o importante fosse as nossas conquistas. Vivamos com esperança, viva, com olhar na nova criação, com olhar, com a mentalidade da eternidade. Porque a principal característica da nova criação é que não haverá mais morte. É a principal característica. Que versículo maravilhoso. Que não haverá mais morte, nem dor, nem luto. A grande notícia do Evangelho é que Cristo triunfou sobre a morte. Posso ouvir um amém? Essa é a grande notícia do Evangelho. Ele triunfou sobre a morte. Ele vive. E porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Aleluia. Toda a nossa fé está embasada na verdade em que Cristo ressuscitou. Eu nem ia falar disso, mas coloca aí 1 Coríntios, filhos, 5,14. Eu conversava com a Gabi, com o Juliano, nossos irmãos aqui, né? E a gente foi tomar um café na casa deles ontem de manhã. E eu até comentei com eles sobre esse comentário do certo teólogo liberal que disse, não importa se Jesus ressuscitou ou não, o importante é que Ele está vivo dentro de nós e tal. E aí eu brinquei com eles, eu falei, olha, eu prefiro ficar com o que o apóstolo Paulo falou, né? E o apóstolo Paulo disse isso. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. 1 Coríntios 15 é o capítulo mais comprido das cartas de Paulo. E ele gasta ali um tempão falando sobre a ressurreição. E aí ele termina o verso 58, o último versículo. O último versículo do capítulo 15. Ele diz, portanto, ou seja, 57 versículos ele falou. E agora ele vai finalizar, ele diz, olha, então, né? Se é isso posto,
Portanto, meus amados irmãos, se Cristo ressuscitou, né? Sejam firmes. Como que a gente vai viver então? Como que a gente vai proceder agora que Cristo está vivo? Que Ele ressuscitou? Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Abundância. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. De que maneira eu vou viver? Vivamos com consciência de que Ele ressuscitou, com a esperança. Já é um motivo suficiente para vivermos. E como devemos estar? Sempre prontos, firmes, abundantes. O cristão sempre tem pão para dar. Sempre tem pão para dar. Como o Paulo Borges diz, que a vergonha do cristão não é faltar pão, é não ter pão para dar. Não é faltar pão para ele comer, porque às vezes vai faltar pão para nós comer. Quem está entendendo? Às vezes vai faltar pão para nós comer. Nós estamos falando de provisão. Mas que a nossa maior vergonha é alguém precisar do pão e a gente não ter para dar. Essa é a nossa maior vergonha. Como cristão, não estou falando do pão, do pãozinho. Quem está entendendo? Você tem o pão da vida. Uma vida abundante. Para a glória de Deus. Então a gente não vive com um evangelho que diz: Jesus ressuscitou, agora tudo vai dar certo na sua vida. Não. Jesus ressuscitou, ainda que tudo dê errado. É assim que a gente vive. Aí o amém fica ruim de sair. Ah, irmão. É ainda que dê tudo errado, Ele ressuscitou. Ele está vivo. Então não vivemos com medo da morte. Como que é viver com medo da morte? Ah, tenho medo de morrer, sim, mas não se aplica na questão física somente. Não só na morte da matéria. Mas como que a gente pode viver com medo de morrer? Olha aqui para mim. Com medo de perder o tal do tempo. Como eu estava dizendo. De não sermos intensos, não sermos presentes, mas vivermos preocupados. Inútil vos será cedo levantar, comer pão de dores. Aos seus amados Ele dá o sono, enquanto dorme. Sabe, nós temos que trabalhar, temos que comer, temos que comprar as coisas, temos que pagar a conta. Tudo isso está certo e faz parte. Mas a gente não pode viver como se só fosse isso. Quem está aqui? Como se isso fosse as nossas prioridades. O tempo todo preocupado. O tempo todo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, para encerrar, meus irmãos, quero falar de duas coisas. Na verdade, uma só, que a Páscoa aponta para a ceia do Senhor. No verso 11, põe aí, filho, Êxodo 12, 11. No verso 11, a gente lê o seguinte, pode deixar na NAA mesmo, tá? É assim que vocês devem comê-lo. Olha a instrução de Deus para o povo. Assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar. Algumas traduções diz cingidos. Sabe o que era cingir-se? Cingir era pegar a ponta da túnica e colocar no cinto, na cintura, no cordão da cintura, para que as pernas ficassem livres para você correr. Imagina você correr de túnica. Não dá, né? Então cingir-se era pegar a túnica e prender ela aqui, amarrar, para que as pernas ficassem livres. Ele está dizendo, fiquem prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor.
Então a mesa do Senhor traz esse sentimento de urgência a todos que se assentam nela. Quantos estão me ouvindo? Cingidos, com os lombos cingidos, ou seja, com as vestes adequadas. Que fala sobre veste na Bíblia, fala do que, irmãos? Comportamento. Vivamos então com o comportamento adequado, o comportamento do salvo, o comportamento daqueles que se assentam na mesa para serem saciados pelo Cordeiro. O comportamento, as vestes adequadas, isso fala assim de comportamento, isso fala assim de santidade, isso fala assim de postura. Uma vida que glorifica a Deus. Por favor, não quero trazer peso, muito menos legalismo sobre o que eu estou falando. Eu estou dizendo que quão maravilhoso é alguém olhar para a sua vida e dizer glória a Deus pela sua vida. Que a vida em geral glorifique a Deus. Com as sandálias nos pés. A gente conhece essa expressão em Efésios, lembra? Capítulo 6, sandálias do Evangelho preparados, calçados com os pés. Ou seja, em toda ocasião, né? Você não vai para... A ideia é o quê? Você não vai para nenhum lugar descalço. Pregue o Evangelho em tempo, em fora de tempo, em todo lugar. Por onde você andar, por onde você passar. E pregue o quê? Com a sua vida, com a sua postura. Ninguém está falando para você meter uma caixa de som, ir lá na praça do rádio e ficar... Não é isso. Às vezes é a única forma que aquele irmão encontrou. E não estamos falando mal dele. Nós só estamos dizendo que não é sobre isso, é sobre a sua vida. É lá no trabalho. É como você responde a uma pessoa. É como você faz os negócios. Pregue o Evangelho. Por favor, me diga que tem alguém me ouvindo aí. Com o cajado nas mãos. O que é isso? Autoridade, autoritarismo? Não, autoridade de Deus, os dons da parte do Senhor. E tudo isso com urgência. Que urgência? Urgência de que nós não temos tempo, urgência que o mundo está acabando, urgência não a desse século, mas uma urgência de fazermos isso de maneira digna. Pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo, usando a nossa capacidade, a autoridade, os dons, para a glória de Deus, usando isso para os interesses de Cristo, para testemunhar para o mundo, fazer tudo isso com um sentimento de urgência. Por isso aqueles que são filhos de Deus estão clamando: Maranata, a hora vem. É esse sentimento de urgência. E eu finalizo dizendo que a Páscoa deu entrada à ceia do Senhor, sem cordeiro assado, sem pão sem fermento, sem ervas amargas, mas o pão e o vinho em memória do seu retorno. Quantos estão aqui? O corpo partido, o sangue derramado. Então, meus irmãos, a Páscoa apontava para o futuro, para o símbolo daquilo que ia vir, e a ceia aponta também para o passado, para o símbolo de uma promessa que já se cumpriu, e ao mesmo tempo que serve como esperança da consumação de todas as coisas, do dia do retorno do Senhor. De fato, o Verbo se fez carne, a promessa se cumpriu. A Páscoa era a sombra, Cristo é a realidade. A Páscoa judaica era voltar voltar a práticas inferiores. Jesus é a Páscoa perfeita. Por isso não celebramos uma vez por ano como uma festa, mas como cristãos nós nos reunimos e celebramos a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Partimos o pão em memória do seu sacrifício no Calvário. Quantos estão me ouvindo? Sabe, irmãos, façamos hoje
com os dois sentimentos: gratidão, com quebrantamento, lembrar de tamanha dor, dificuldade, não só as cãibras, né? Não só as costas em carne viva esfolando na madeira, não só o sangue derramado, as chicotadas, o cuspe, a humilhação, não só isso, mas a lembrança da ira de Deus, o pecado sobre alguém santo, e que isso nos constranja. Mas também façamos de tudo isso com responsabilidade, com entendimento de que não podemos, olha para mim, não podemos simplesmente só sermos gratos, por mais importante que isso seja, mas também devemos e podemos assumir responsabilidade. Quem está me ouvindo? Nós vamos partir o pão agora. E quem faz parte dessa comunidade sabe que nós não ceamos no domingo, que nós não fazemos assim. Temos um dia para isso, mas hoje nós não podemos encerrar essa encenação, não podemos passar por esse dia, por esse momento, sem celebrarmos, sem partirmos o pão, sem discernir o seu corpo, sem servir uns aos outros. Então, irmãos, a única recomendação é que o texto diz: examine a si mesmo e coma. Não é examine a si mesmo e veja se merece, porque o dia que você achar que merece, você fez tudo errado. O dia que você achar que merece, é aí que você não merece mesmo. Como diz o Paulo Borges, se você acha que merece comer Jesus, você acha que merece comer qualquer um. Então não é sobre isso. Então, por mais que seja diferente do que a gente está acostumado, por mais que seja nesse formato que a gente vai fazer, mas que o entendimento seja o mesmo, e que você possa partir o pão com o seu irmão, que você possa discernir o corpo, vendo Jesus no outro, que possamos sim fazer isso em memória dele, possamos lembrar da sua morte e da sua ressurreição. Quantos são felizes?